aqui, antes que eu esqueça. Vamos fazer uma oração para iniciar a aula, né? Amado Deus, soberano Pai, te agradeço. Agradecemos ao Senhor por essa noite, agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Podemos estudar um pouco mais a tua santa palavra. Espírito Santo, conduza-nos naquilo que nós vamos estudar aqui nesta noite, que tudo seja para nosso crescimento, para a tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Gente, na semana passada nós falamos a respeito dos primeiros capítulos de Mateus e Lucas, que narram eventos que vão até a preparação para o início do ministério de Jesus. Né? Capítulos 1 e 2 de Mateus, capítulos 1 e 2 de Lucas. Falamos a respeito, principalmente no Evangelho de Lucas, né, que fala bastante a respeito de eventos que antecedem o nascimento de Jesus, fazem um anúncio do nascimento, e Lucas é o único que faz a menção da adolescência de Jesus, né? Não sei se 12 anos dá para falar que é adolescente, mas é um pré-adolescente, né? Ali com seus 12 anos, de uma forma bastante resumida, é verdade, né? Como nós já vimos, os evangelhos não têm intenção de narrar uma história completa, mas apenas os pontos que são necessários para a intenção de cada autor, certo? E na aula de hoje, então nós vamos continuar a partir do início do ministério. Então o título, né, do capítulo 5 é o ano da inauguração. Inauguração do quê? Inauguração do ministério público de Jesus. O ministério público de Jesus que se dará a partir do milagre em Caná da Galileia, quando ele transforma, então, água em vinho. Só que antes disso, né, no início, nesse ano da inauguração, nós vamos passar por analisar um pouco a questão do ministério de João Batista, né, aquele que antecede a Jesus. Aquele que é chamado para ser o precursor de Jesus, né, desde o ventre separado já para ser aquele que abriria o caminho para o Senhor. Então, quem era João Batista? E por que João Batista foi preso? Esses textos aqui, eu não vou ler todos eles, mas eu vou me ater nos capítulos no capítulo 3 de Mateus, de Lucas. Vai dizer o seguinte, o capítulo 3, versos 3 a 8. Antes de fazer a leitura, né? Algumas pessoas, eu não sei se vocês já ouviram falar isso ou não, mas algumas pessoas falam que João Batista era nazireu. Eu não sei se nós falamos isso na aula passada, por conta do chamado, de ele ser separado desde o ventre, né, não beber vinho nem bebida forte, mas as características relacionadas lá com o chamado, elas não se adequam ao chamado nazireu. Então tem essa característica. E tem uma outra questão sobre João Batista, que alguns falam que ele era essênio. Né? Quem eram os essênios? Os essênios eram uma das classes lá dentro do judaísmo. Vocês vão lembrar que dentro do judaísmo nós tínhamos, nós não, né? Eles tinham os fariseus, saduceus, zelotes, herodianos, né? Os essênios. E esses grupos viviam, eles discordavam, eles concordavam em discordar, mas viviam uma certa paz, uma certa harmonia ali, embora discordassem em alguns pontos. Né? Os saduceus eram uma classe bastante influente, apesar de ser menor que os fariseus, eram a minoria, né? A maioria eram fariseus, porém eles tinham uma certa influência, porque normalmente eles eram de classes mais elevadas, né? Pessoas que tinham mais poder econômico, mais poder aquisitivo. E os fariseus exerciam a influência pela quantidade, pelo número, porque a maioria dos judeus eram
dessa linha do farisaísmo, né? A principal diferença entre essas duas linhas está relacionada com a interpretação da lei. Os fariseus eram um pouco mais ao pé da letra, um pouco mais rígidos em relação a isso, e os saduceus, eles sofreram uma influência grega no seu pensamento. Então, trazendo essa influência do pensamento grego, eles acabaram se tornando um pouco mais liberais. E aí você tinha os essênios, que não concordavam nem com um nem com o outro, e ele dizia que para que você pudesse realmente servir a Deus, era necessário se afastar das coisas seculares. Então, o que ele pregava? Eles pregavam que tinha que sair e viver isolado. Tanto que as comunidades essênicas, elas foram encontrados em escavações, né, indícios dessas comunidades próximo do Mar Morto, ali no deserto da Judéia. Uma comunidade essênia famosa foi a comunidade Qumran, onde foram encontrados lá os rolos do Mar Morto, e foram guardados exatamente por essênios. Então, pelo fato de João Batista viver no deserto, né, a narrativa fala que ele vivia no deserto, comia gafanhoto, comia mel, vivia meio que isolado, as pessoas falam que ele era dessa linha aí, né, dos essênios. A Bíblia não fala nada a respeito, embora seja bem possível que isso seja verdade, tá? Mas a Bíblia não vai falar nada a esse respeito, né? Não vai deixar nenhuma prova cabal, assim, que você vai bater o martelo e falar, não, realmente é. E nem na história também nós temos esse relato. Bom, lá Lucas capítulo 3, a partir do verso 3, vai dizer assim: Ele percorreu toda a região das imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, olha só, primeiro detalhe aqui, ele pregava um batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, verso 7 agora. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras, surjam filhos a Abraão. Então, olha só, João Batista, de certa forma, ele não era muito bem visto por algumas pessoas, exatamente por apontar os erros. Ele olhava para os fariseus e dizia, falou, vocês são hipócritas, porque vocês, dizendo que são descendentes de Abraão, vocês se julgam já justos, só pelo fato de ter o sangue da linhagem de Abraão, quando, na verdade, vocês precisam também se arrepender. Além desse confronto que João Batista fazia em relação aos líderes religiosos, olha só, verso 19. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, mandou prender João. Então, João também repreendeu a Herodes, que era o rei, ali, né, o governante daquela região. Então, aí fica claro por que ele acabou sendo preso, né? Herodes, a gente vai ver lá em Mateus, vai falar, Mateus capítulo 14, vai falar que ele não queria matar João Batista. Ele queria deixar ele preso para ele ficar quietinho, né? Para ele parar de falar o que ele falava. Ele acusava os pecados que eram cometidos ali, não só pelos religiosos, mas pelos governantes ali também. Mas aí teve aquela história, né, da enteada, que dançou ali e aí pediu a cabeça de João Batista, e ele acabou tendo que cumprir a promessa que ele havia feito. Estava com um picuá cheio de vinho e acabou tendo que cumprir a promessa que ele havia feito e acabou degolando, então, João Batista. Então, João Batista ele foi preso e morto exatamente por confrontar o pecado. A relação de João Batista com Jesus, ela passa por analisar o testemunho que cada um dá um do outro, né? Qual é o testemunho
Qual é o testemunho que Jesus dá a respeito de João Batista? Aqui, testemunho de Jesus, né, em relação a João Batista. Bom, lá em Malaquias, capítulo 4, verso 6, que é o último profeta do Antigo Testamento, aquele que encerra um ciclo de profetas em Israel, e a partir dali inicia-se um chamado período de silêncio. Período de silêncio esse que é quebrado pela vinda do profeta seguinte, que é exatamente João Batista. E ali no verso 5 e 6 do capítulo 4, vai falar que virá o espírito de Elias. Quando a gente vai lá para Mateus, no capítulo 11, verso 13 e 14, o que Jesus fala? Olha, se vocês querem dar crédito a alguém, esse é o Elias que havia de vir. Então, o próprio Jesus dá esse testemunho. Por quê? Porque tanto João Batista quanto o próprio Jesus foram colocados... Cadê a Vila entrando aqui? Está em processo de entrando na atmosfera. O próprio Jesus foi chamado do espírito de Elias. Lembra quando ele conversou com os discípulos? Quem os homens dizem que eu sou? Ah, Senhor, alguns dizem que é Elias. Por quê? Porque o povo aguardava o cumprimento dessa profecia. O cumprimento dessa profecia é relacionada à vinda do Elias, que antecederia a vinda do Messias que eles estavam aguardando. Então, alguns falavam que Jesus era esse profeta. Agora sim, né, Vilma Class, tudo bem? Eu não vi de aula. Não chora não, viu? Tá chorando? Não. Não? Tá enxugando as lágrimas. Então. Vai, tá bom. Desculpa aí. Imagina. Então, o próprio Jesus foi chamado assim, e claro que ele falou que não, né? O próprio Pedro testificou, né? Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí, eles imputaram, então, a esse espírito de profecia exatamente a João Batista. E aí, o próprio Senhor Jesus dá esse testemunho a respeito dele, né? De que ele era esse Elias que havia de vir. Então, quem era João Batista? João Batista foi o profeta que reinaugurou esse período que havia sido silenciado a partir de Malaquias. Da forma inversa, João Batista também dá testemunho a respeito de Jesus. Né? Qual é o testemunho? Vamos lá, João, capítulo 1. João, capítulo 1, a partir do verso 29. Escrito assim, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: Depois de mim, tem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vir e descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então, aqui João Batista dando testemunho a respeito de Jesus sendo, então, o Filho de Deus. Por quê? Algumas perguntinhas em relação a esse texto. Tá? João Batista viu Jesus vindo e ele se recusou, a princípio, a batizar Jesus. E qual é a razão pela qual ele recusou? Porque João Batista, antes mesmo da descida do Espírito Santo sobre Jesus, já tinha um entendimento de quem Jesus era.
João Batista é aquele que, desde o ventre, reconheceu Jesus como sendo o Messias. Né? Vocês vão lembrar do encontro lá de Maria com Isabel. E ele era meio aparentado com Jesus, né? A Maria e Isabel, as respectivas mães, eram primas. Então eles eram ali os primos, não sei de que grau que é, né? Mas eram uns primos meio distantes. Não viviam na mesma região, né? João Batista vivia numa região mais ao deserto, mais próximo de Jerusalém, e Jesus vivia lá na região da Galileia. Mas, aqui tem um porém, né, no texto. O que ele vai falar? Ele vai dizer assim, verso 31, eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E no verso 33, ele repete, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar, com água me disse. Então, João Batista fala aqui que não o conhecia, né? O que ele quer dizer com isso? Não o conhecia. E quando ele vê Jesus, ele sabe quem é Jesus, tanto que ele se recusa a batizar. O que ele quer dizer, então, que ele não o conhecia? Ele não era digno, né, de fazer isso, porque ele reconhecia que era Jesus. Então, mas por que ele fala, então, que ele não o conhecia? Eu não o conhecia. Ele falou, eu não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Sei lá, será que não seria tipo assim, não tinha certeza? Ele achava assim praticamente que era, porque ele já sabia, desde o ventre ele já sabia. Sim. Mas, talvez por ele ser um ser humano, ele precisava ver cumprir aquilo que Deus tinha falado, que era descer o Espírito Santo sobre a vida dele. Exatamente. Então, aqui está relacionado exatamente com isso que você acabou de falar, com a descida do Espírito Santo. Por quê? Porque João Batista, sabendo quem era Jesus, mas o ministério messiânico, o ministério que Jesus iniciaria, era isso que João fala que não tinha esse conhecimento. Né? A partir daí. Tanto que o Espírito Santo testificou nele que aquele sobre o qual ele visse o Espírito Santo descer, esse era o Messias. Então, ele, antes mesmo de batizar, reconhece quem é Jesus, como enviado de Deus, o Filho de Deus, aquele que nasceu do Espírito Santo. Mas em relação ao ministério terreno de Jesus, ao ministério messiânico dele, ele não tinha entendimento em relação a essa questão. Então, naquele momento, ele se recusou a batizar, mas quando Jesus fala, mas para que se cumpra a justiça, e aí então ele vai e batiza Jesus e o Espírito desce, e aí ele dá o testemunho. Né? Porque o testemunho nada mais é do que algo que você presenciou, você testifica aquilo que você presenciou. Né? Não é possível você testificar algo que você simplesmente sentiu. Por isso que a gente não consegue convencer ninguém através das nossas experiências. Falar, não, porque olha, eu sinto Deus, eu sinto Jesus, ele fala comigo. Aí a outra pessoa fica com aquela cara de paisagem, fica com a cara de ué. Por quê? Porque se você não consegue testificar. O testemunho é algo que é visível. Então, nessa ocasião, esse testemunho visível, o descer do Espírito Santo serviu como testemunho visível ali para João Batista, de que de fato ele iniciaria ali então o seu ministério. Então, em relação a essa questão, é que João tinha esse desconhecimento. E um outro detalhe em relação ao batismo de Jesus. Né? Um outro detalhe pelo qual João não quer batizar Jesus é que o batismo de João era para quê? Conforme o texto diz, para arrependimento e remissão dos pecados. Isso não se aplicava a Jesus. Não havia necessidade de remir pecados. Ele próprio é aquele que veio para remir os pecados. Então, por isso que João Batista também não quer batizar. E aí Jesus diz, mas para que se cumpra a justiça. Faz para que se cumpra a justiça. E aí a gente volta na questão do testemunho.
Porque a palavra justiça aqui, ela está relacionada também com algo que é visível, né? Vou um exemplo aqui para vocês, né? Essa palavra justiça no hebraico, ou a aplicação da justiça, ela se chama tzedaká. E a tzedaká dentro do judaísmo, ela está relacionada com as esmolas, né? Uma divisão que eles fazem daquilo que eles recebem de Deus com as pessoas mais pobres, né? Eles chamam de esmola. E ela é chamada de tzedaká exatamente por causa disso, porque no conceito judaico, aquilo que Deus me abençoa, ele não é só para mim. Eu preciso dividir parte daquilo que Deus me deu e não reter além daquilo que é justo. Provérbios capítulo 11 vai falar disso. Aquele que retém mais do que é justo vive na pobreza, né? Vai ficar pobre. Então, reter mais do que é justo. Então, a ligação que eu quero fazer é a seguinte. Esse conceito de tzedakah, de não reter o que é justo, ele é demonstrado em obras, ele é demonstrado em algo visível. Ou seja, é um testemunho daquilo que Deus faz na vida da pessoa. Então, o judeu, em uma demonstração de que ele reconhece que Deus é o doador daquilo que ele tem, ele pega parte daquilo, então, e reparte com as pessoas menos favorecidas, né? Algo visível. Então, quando Jesus fala para que se cumpra a justiça, é exatamente nesse sentido. Então, João Batista teve um testemunho visível a respeito de quem Jesus era. E o povo que estava ali também vislumbrou isso, né? A descida do Espírito Santo. Então, a justiça de Deus aplicada ali está relacionada com um testemunho às pessoas de quem de fato Jesus era, né? O Filho de Deus, através ali da pomba, do Espírito Santo descendo em forma de pomba, e através da voz que vem do céu, dizendo: esse meu filho amado em quem me comprazo. Que mais relacionado ao batismo? E mais uma coisinha, né? Tudo bem, olha só, João Batista, então, cheio do Espírito Santo desde o ventre, cresceu ali conhecendo Jesus, sabendo quem Jesus era, foi lá, batizou Jesus, desceu o Espírito Santo sobre ele, viu, testemunhou isso, testificou aqui João, o evangelista, testificou, escreveu aqui o testemunho do João Batista, porque João Batista testificou a respeito disso, mas a gente vai ver que depois ele é preso e ele manda discípulos falar com Jesus. E aí ele manda dizendo o seguinte, falou: olha, é o Senhor mesmo, que a gente, ou a gente tem que esperar outro. E aí? Né? O que pegou para João Batista ali? O que será que pegou para João Batista? Pegou nada? Pegou nada, não? Fala, Fernando. Não sei, né? É uma suposição. É que eles achavam que o Messias seria um rei que tomaria os reinos, né? Reinaria aqui. Então, acho que João Batista também, mesmo sabendo que era o Messias, ele acreditava que o Messias ia acabar com os reinos que estavam presentes. Que mais? Fala, Eunice. Está com vontade de falar. Ligou até o microfone? Se tivesse alguma coisa à mente, eu já ia falar, mas não veio. Já ficou armada, né? Ficou armada. Vai que vem, né? Exatamente, né? Então, vamos lá, gente. É o seguinte, né? A questão da fé dos judeus em relação ao Messias estava muito relacionado com aquilo que eles viam acontecer. O que a Fernanda falou em relação à questão de Jesus vir restaurar o reino faz sentido, porque os próprios discípulos, entre os 12, eles aguardavam isso também, eles esperavam isso. As pessoas em Jerusalém, quando Jesus entra lá, estavam aguardando isso. Eles recebem Jesus como aquele rei, né, que viria restaurar. Ali, por isso que ele faz essa pergunta. É o Senhor que vem restaurar, né, a Israel, ou a gente precisa aguardar o outro? Então,
pensa que, sim, que João Batista, então, ele estava ali pregando e apontando o dedo para todo mundo, falando a respeito dos erros, né, dos religiosos, de Herodes. De repente, ele é preso. Aí complica um pouco a questão, né? Complica um pouco a situação, porque ele começa a olhar e fala, mas e aí, será, né? Não há dúvida no sentido de quem Jesus era propriamente, mas em relação àquilo que ele faria. E é por isso que Jesus responde do jeito que responde. Porque assim, João Batista vai lá, fala, é o Senhor mesmo, a gente espera outro. O que Jesus fala? Fala, é só olhar aí, vê aí. Cegos vêm, surdos ouvem, coxos andam, aos pobres é anunciado o evangelho do reino. Então, ou seja, Jesus demonstra por meio de obras, por meio daquilo que ele faz, por meio de coisas visíveis, por meio de coisas palpáveis. Então, a fé ela estava muito relacionada com essa questão. Agora, o ponto central aqui é que a fé que necessita de confirmação não é fé realmente. Você percebe que lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 1, está escrito que a fé é aquilo que você não vê, aquilo que você espera sem ver. Por isso que Jesus fala, bem-aventurado que ele não viu e creu. Então a fé, por isso que a gente fala assim, Senhor, eu creio, mas dá um sinal. Mas, espera aí, então não é fé. Quando você pede um sinal, já não é mais fé. Aí você pode falar assim, mas e Gideão? Ué, eu estava com dúvida. Dúvida é exatamente o oposto de fé. Se Deus chega para você e te dá uma palavra, você vai falar, tá bom, Deus, mas dá uma prova aí. Então aí já não é mais fé. A fé que necessita de algum tipo de demonstração já deixou de ser fé. Então, claro, estou falando assim, né, nós estamos sujeitos, é perfeitamente natural. Às vezes a gente, dependendo da situação que nós passamos, né, a gente olhar e pedir, de repente, Senhor, me ajuda aí, né? Me mostra que eu estou no caminho certo, me mostra de alguma forma, fala comigo aí que eu tô perdidinho. Né? Então, só que nesse caso já é uma demonstração de dependência e de incapacidade, às vezes, de compreender e de ser sensível à voz de Deus. Mas, se você tem fé, a fé não necessita de nenhum tipo de prova, né? Não necessita de nenhum tipo de milagre, né? Não precisa aparecer um anjo. Então, nós cremos naquilo que nós não vimos, mas nós cremos pelo testemunho que o Espírito Santo, o qual nós não vemos, dá em nossos corações. E também por isso foi tão importante a transição para os discípulos. Né? A conversa que Jesus tem com os discípulos antes de ascender aos céus é exatamente nesse sentido, que ele fala assim, mas para vocês é melhor que eu vá. Por quê? Porque se eu não for, vocês vão ficar dependentes de mim. É claro, né? Nós somos dependentes de Jesus. Eu estou querendo dizer na questão visível ali, está ali. Né? Eu vou lá e pego nele. Né? E o que acontece quando da descida do Espírito Santo? Eles passam a viver realmente, de fato, o sobrenatural de Deus. Então, por isso que o sobrenatural de Deus ele somente é vivido a partir do momento que se exerce fé naquilo que você não pode ver, naquilo que você não pode pegar, mas que é testificado no coração por meio do Espírito Santo. Então, esse é o testemunho de João Batista. E aqui nós já respondemos, né, por que Jesus é batizado por João, Mateus 13, para se cumprir a justiça, não, obviamente, não para remissão de pecados, né? Uma outra questão, não sei se vocês estão conseguindo ver a frase aqui, né? Arrependimento, a palavra esquecida. Qual era o centro da pregação de João Batista mesmo? Era arrependimento, né? Deixa eu ver, fala assim, arrependimento. Isso, eu li os seus lábios, tá vendo? Arrependimento. João Batista pregava arrependimento. Agora, a pregação de arrependimento é uma pregação que já vem
desde sempre na palavra de Deus. Nós vemos aqui que os profetas, aqui eu separei dois trechos, né, dois textos, mas tem vários outros, né, aqui Jonas e Joel, que falam a respeito de arrependimento. Eles instavam para você arrepender. João Batista, nós acabamos de ver, vem pregando arrependimento. Jesus, lá em Marcos, vamos lá, Marcos 1,15. O que ele vai falar lá? O que será que ele vai falar? Será que ele vai falar um negócio diferente? Ele vai falar de amor, né? Marcos 1,15. Está escrito assim, ó, ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, a pregação de Jesus também é sobre arrependimento. Em Atos 3, capítulo 3, verso 19, na pregação de Pedro, após a descida do Espírito Santo, ele olha para o povo, o que ele fala para o povo? Ele faz a pregação, a exposição de Jesus e tal, eles falam, mas irmãos, o que nós vamos fazer então? O que a gente faz, né? Quem poderá nos defender? Aí ele vira para o povo e fala, arrependam-se, cada um de vós, arrependa-se. Então é arrependimento. E isso é importante porque se prega um evangelho às vezes de uma hipergraça de Deus, de um universalismo, como se Deus fosse salvar independente de arrependimento. Isso não existe. Né? Não existe salvação alheio ao arrependimento. Então as pessoas parecem que se tornaram super cristãos, né? E acabam se colocando sem perceber na condição daqueles fariseus que não se arrependiam, ou na verdade não é que eles não se arrependiam, eles não conseguiram encontrar necessidade para arrependimento. Falaram, tá, veio salvar, mas salvar do quê? Não é isso que muita gente fala hoje? Não precisa ser salvo. Você é salvo do quê? Então, o arrependimento é essencial para que a gente possa ter acesso às boas novas do Evangelho. Então, tem um autor que disse certa vez o seguinte, não há possibilidade de você ter acesso às boas novas sem antes ter contato com as más notícias. Primeiro, você fica sabendo das más notícias. Primeiro entra no seu coração as más notícias. Que más notícias são essas? Que o mundo jaz no maligno, que todos os pecados destituídos estão da graça de Deus, que nós somos miseráveis espiritualmente, que o nosso destino é a morte eterna. Então, essas são as más notícias. Quando nós temos esse contato e sentimos a necessidade de arrependimento, isso provoca em cada um de nós uma decepção profunda com aquilo que nós somos. Então, essa decepção profunda consigo mesmo, que gera o arrependimento, proporciona que nós possamos entrar na graça de Deus e ter acesso, então, às boas novas. Então, é necessário, sim, pregar o arrependimento. Não, você pode vir para Jesus, mas pode continuar fazendo o que você está fazendo, ter a vida que você levar a vida que você levava. Isso não existe. Isso não existe. Se você não tiver uma profunda decepção com aquilo que você é, compreender a desgraça espiritual que nós vivemos, né, que o mundo vive, na verdade, nós não vamos ter acesso à graça de Deus. Porque a graça de Deus passa por Jesus. E para chegar em Jesus é necessário uma transformação. E essa transformação, né, a palavra arrependimento, né, que é a palavra metanoia, significa você... Vocês estão me vendo aí? Beleza. Significa você estar indo numa direção, o que você faz? Você faz uma volta de 180 graus. E é por isso que João Batista fala na sequência, o que está aqui, ó, no capítulo 3, verso 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E aí que entra a questão. O que é fruto digno de arrependimento? O que significa isso, produzir fruto digno de arrependimento? Olha só, quando você está em uma direção, você vira para a direção oposta e você fica parado. Você fica parado? Não, você caminha na direção oposta. Isso significa que você estava fazendo alguma coisa, você para e deixa de fazer isso. E muito mais do que
deixar de fazer, você passa a fazer exatamente aquilo que é o oposto, né? Por isso que o arrependimento ele passa por reconhecimento de pecado, por tristeza pelo pecado e abandono do pecado. Mas é só isso? É só isso? Aliás, isso aqui já é muita coisa, né? Mas é só isso. Reconhecer pecado, sentir tristeza por aquilo. E aqui existe uma diferença entre sentir tristeza pelo pecado e sentir tristeza pela consequência do pecado. Porque algumas pessoas sentem remorso. Quando tem a oportunidade, vão lá e fazem de novo. Então é assim, está fazendo a coisa errada, a hora que é pego, aí fica tristinho, né? Por quê? Porque teve a consequência. Em função dele que ele foi pego, ele vai sofrer as consequências, pessoas vão se afastar, ele vai ser corrigido, aquela coisa toda. Então ele não está triste pelo pecado em si. Ele está triste pela consequência do pecado. Então, nesse caso, não houve um arrependimento genuíno, porque, como eu disse, né? Tendo a oportunidade, a pessoa volta a fazer exatamente a mesma coisa. Mas ok, aqui reconhecendo o pecado, sentindo a tristeza pelo pecado e abandonando o pecado, o que ele faz na sequência, né? É fazer exatamente o oposto. Eu queria analisar esses dois versículos com vocês, mas já está com menos de 1 minuto aqui, eu vou encerrar essa sala e abrir uma outra, tudo bem? Então, olha só. Quando eu falei aqui sobre a questão do fruto, o que o fruto digno de arrependimento é você produzir algo que demonstre que de fato você se arrependeu. Não é simplesmente falar, eu me arrependi, tá, mas e aí? O que isso gera de fruto? Quando alguém olha para você e analisa, conhecia você antes da sua conversão e conhece hoje, e fala, você não mudou nada, então tem coisa errada aí, não é possível não mudou nada. Alguma coisa tem que mudar. Agora, quando a pessoa fala, nossa, mas olha, tá diferente, hein? Aí, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, porque é para estar diferente mesmo. Né? Tudo muda na nossa vida. Deus molda o nosso caráter, Deus molda nossa personalidade, Deus forja o nosso caráter. Nós somos transformados ali em novas criaturas. Ainda imperfeitas, mas novas criaturas. E aí os dois exemplos que eu queria mostrar aqui, um está lá em Lucas, no capítulo 19, versos 1 a 9, que vai falar a respeito de Zaqueu. Lucas 19, versos 1 a 9, vai falar a respeito de Zaqueu. Eu não vou ler todos os versos, mas verso 8. Diz assim, Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. E assim, tem uma ideia que nós vamos encontrar nos evangelhos aqui, Jesus repete com bastante frequência, é salvar o perdido, buscar os pequeninos, né, fazer cair os pequeninos. Então, esses pequeninos e o perdido, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer aquele que se acha perdido. É aquele que percebe a sua condição de perdido. Esse é o pequenino. Então, quando fala de pequenino, é isso que ele quer dizer. Não está relacionado com humilde, não está relacionado com pobre, não é nada disso. É no sentido espiritual. De você se colocar numa posição de pequenez e uma posição de humildade diante de Deus e de dependência de Deus. Então, é isso que Jesus vai falar a respeito quando utiliza essas expressões. Olha a diferença que a gente vê de Zaqueu com aquele jovem rico que chega lá para Jesus. O jovem rico, aqui Zaqueu era rico. O jovem também era rico. Mas quando Jesus fala para ele, vende as suas coisas, dá aos pobres e me segue, ele já se entristece, mas ele não se entristece pela sua condição pecaminosa. Ele se entristece porque ele não ia fazer isso.
né? Jesus pediu algo que ele não ia fazer. Aqui Zaqueu, sem que Jesus falasse alguma coisa para ele, ele toma a decisão de fazer. Então, quem eram os publicanos? Os publicanos eram aqueles que enganavam as pessoas que retiravam o dinheiro ali do povo. Cobravam impostos muitas vezes a mais. Tanto que ele fala aqui, ó, eu vou dar metade para os pobres e se roubei alguém, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes. Então, ele toma atitude. Por que Jesus fala, houve salvação nessa casa, entrou salvação nessa casa? Por causa dos frutos dignos de arrependimento. Os frutos demonstraram um arrependimento genuíno e uma entrega genuína de Zaqueu. Um outro texto, está lá em Atos capítulo 16, vai falar a respeito do carcereiro. Né? Quando Paulo e Silas estão lá na prisão, e o anjo vai lá, liberta Paulo e Silas. Aí Paulo e Silas viram para o anjo e falaram, quer saber? Nós não vamos não, vamos ficar aqui. Já pensou um negócio? Já prestaram atenção nisso? O anjo vai lá, destrói tudo para eles saírem. Destrói a maneira de falar, né? E eles não saem. Pode um negócio desse? Mas qual que era o propósito de Deus? O propósito de Deus não era nem com Paulo nem com Silas. O propósito de Deus era com o carcereiro. E ali o carcereiro, naquele momento de desespero que ele viu, falou, meu Deus, o senhor vai fugir todo mundo. E a sanção, né, disciplinar para quem deixasse preso fugir era ser morto. E a sua família ser envergonhada também. Por isso que ele intenta se matar. Ele fala, vou me matar, pelo menos eles vão pensar que os presos me mataram e deixam minha família em paz. E é por isso também que eles respondem, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A salvação para a casa dele não viria simplesmente pelo fato dele crer. Mas aqui ele está falando da salvação em relação à penalidade que eles iam sofrer. Né? Porque algumas pessoas podem colocar assim, a falar, crê no Senhor Jesus, será salvo a tua casa, então, pelas minhas atitudes, eu posso salvar minha família. Não, cada um é salvo pelas suas próprias atitudes. E é claro que a gente vê aqui que depois, numa atitude posterior, o que acontece? Ele passa a cuidar ali na sua casa, e ele e a sua família cuidando de Paulo e Silas, quando eles saem depois da prisão. Agora, olha só o detalhe. Lá em Zaqueu, nós vemos que ele agia de uma forma, ele vira, faz a conversão e age exatamente no sentido oposto. O que o soldado romano era treinado para fazer? Maltratar, matar. Aqui na leitura do texto nós vamos ver que ele faz exatamente isso. Eles foram açoitados e colocados sob a responsabilidade ali do carcereiro. A partir do momento que ele tem um encontro com a palavra e recebe a palavra ali, o evangelho de Paulo, que Paulo prega, ele passa, então, a agir de uma outra forma completamente oposta. Olha o texto aqui, ele fala a partir do verso... a partir do verso 32, ó. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Então, veja, que a palavra foi pregada, eles não se converteram pela fé do carcereiro, cada um se converteu pela sua própria fé. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da sua casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Então, ele um homem que foi treinado para fazer o mal, foi treinado para maltratar as pessoas, agora ele está ali cuidando dos servos de Deus, lavando as feridas, alimentando os servos de Deus. Então, é exatamente o oposto. Agora, vamos voltar lá no texto, né, de Lucas, no capítulo 3, na sequência do texto lá de João Batista, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ao verso 10.
Depois da pregação de João Batista, né, o povo perguntou, mas e aí, o que nós vamos fazer? Né? O que é que devemos fazer? E ele respondeu, seguinte, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Aí alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele disse, não cobrem mais do que o estipulado. Por que ele fala para não cobrar mais do que o estipulado? Porque eles cobravam mais do que o estipulado. Por que ele fala para dividir as túnicas, dividir comida? Porque eles não faziam isso. Eles não exerciam misericórdia com as pessoas mais necessitadas. Também soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele disse, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Por que João fala isso? Porque eles não faziam, não agiam dessa forma. Então, os frutos dignos de arrependimento vai mostrar muito, vai além do que um simples reconhecimento, tristeza e abandono do pecado. O fruto, o arrependimento genuíno, ele gera fruto. E esse fruto sempre é exatamente na direção oposta à atitude pecaminosa que acontecia antes. Tudo bem até aí? Vocês querem perguntar alguma coisa antes da gente continuar? Muito bem. Então, aí nós vemos que após o batismo de Jesus, ele é levado para o deserto para ser tentado ali durante 40 dias, né? O texto que fala a respeito da tentação no deserto, ele diz o seguinte, Lucas capítulo 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Então, quando é que Jesus foi tentado pelo diabo? Só lá no final dos 40 dias? Não. Durante os 40 dias ele foi tentado. Aqui a narrativa nos mostra uma exemplificação em relação a aquilo no qual Jesus foi tentado. Então, o texto vai nos mostrar que Jesus foi tentado em corpo, alma e espírito. Ele permaneceu ali no deserto, nos 40 dias, sendo tentado de todas as formas durante os 40 dias por Satanás. Né? Então, essa tentação envolveu o seu corpo, né, o aspecto físico. Quando Satanás tenta com o pão, ele é tentado ali na sua alma, né? Quando Satanás oferece poder para Jesus, e é tentado no espírito quando Satanás o tenta a abrir mão da sua condição humana e retomar, então, a sua condição divina. Então, Jesus é tentado em todos os aspectos. E a Bíblia é muito clara nisso, né? Jesus em tudo foi tentado, porém, sem pecado. Ele foi tentado em todas as esferas. Mas, tanto a tentação no corpo, quanto a tentação na alma e a tentação no espírito, elas nos remetem a um ponto principal, que é exatamente a razão pela qual Jesus encarnou, ou seja, ele se despiu da sua natureza divina, ele se despiu da sua glória, se humilhou na carne para que ele pudesse se oferecer como sacrifício por nós. Então, a principal tentação, ela foi em relação a retomar a condição divina, porque disso dependia o cumprimento do propósito de Jesus, de manter a sua condição humana para ser sacrificado. Se ele vai transformar água em pão, a pedra em pão, o que ele teria que fazer? Ele teria que exercer a sua autoridade, ele teria que fazer algo milagroso. Ele poderia fazer? Poderia, tanto que Satanás o tentou fazer. Nós jamais vamos ser tentados a fazer alguma coisa que nós não podemos fazer. Deus dá um escape. Nós podemos escapar da tentação. Agora, ninguém vai ser tentado a alguma coisa que não pode. Né? Eu estou sendo... Eu nem sei que exemplo que eu poderia dar aqui, né? Uma coisa que eu não poderia fazer. Acho que eu estou sendo tentado a ir para a Disney.
Como é que você é tentado a ir para Disney se você não tem dinheiro para ir para Disney? Não tem como, não tem jeito. Você tentado a alguma coisa que você não pode fazer. Então Jesus poderia fazer. Quando Satanás fala a respeito da questão de poder, né? Olha, se todos esses reinos aí são seus, se dobrar os joelhos aí diante de mim e me adorar. Né? A autoridade ali do mundo, o mundo jaz no maligno. Né? O mundo pertence a Deus, tudo pertence a Deus, o mundo e tudo que nele há pertence a Deus. Mas Satanás exerce uma influência. E essa influência que Satanás ofereceu. Né? Jesus poderia assumir novamente essa condição, né? Retomar sua soberania em relação às nações. Também ele poderia retomar sua condição divina quando ele se lançasse do pináculo do templo, e os anjos iam lá e iam servir. Mas Jesus responde exatamente por meio da palavra, e não por meio do seu poder, mas por meio da própria palavra de Deus. A própria palavra vence a tentação. E é assim também que nós somos livres da tentação, livres de cair na tentação, melhor dizendo, né? Porque não veio tentação senão humana. Ou seja, só vem tentação humana, não vai vir tentação sobrenatural sobre a sua vida no sentido de algo que você não pode suportar. Não. A tentação só vem no limite daquilo que você pode suportar. Ou seja, se você pode suportar, significa que nós podemos agir como Jesus agiu, dentro da tentação que vem sobre nós. Porque a palavra de Deus, ela é suficiente nas nossas vidas para nos livrar, assim como livrou Jesus também da tentação. Reginaldo, você está querendo comparar a gente com Jesus? Não estou querendo comparar a gente com Jesus. Estou dizendo que a palavra nos garante o mesmo mecanismo que Jesus teve lá no deserto. Jesus não assumiu sua condição divina. E é por isso que ele foi puro no sentido de dele poder se oferecer por nós, né? E esse relato da tentação, nós vemos aqui em Mateus e Lucas, né? Mateus 4, Lucas 4. A única divergência que a gente vê é na ordem em que as tentações aparecem, só isso. Né? Então a questão aqui é a ordem que aparece. Eles fazem uma narrativa diferente nesse sentido, mas as tentações e as respostas de Jesus são exatamente as mesmas. Muito bem. Aí na página 53 de vocês vão ver que tem uma tabelona aí. Né? E agora nós vamos entrar nesse buraco que tem aí Mateus, Marcos e Lucas. Né? Nós começamos ali a analisar aquilo que Mateus, Marcos e Lucas escrevem. E do capítulo 1, verso 19 de João até o 3:36, faz parte desse meio aqui, né? Capítulos 1, 2 e 3 do Evangelho de João. Vamos trazer alguns pontos aqui que eu gostaria de falar. Então, cronologicamente, agora a gente entra no Evangelho de João. E o Evangelho de João vai narrar exatamente o quê? Né? Primeiro, a questão aqui se concentra, né? João concentra o ministério de Jesus, então, na Judéia. João é o único evangelista que narra as 3 Páscoas e as 3 idas de Jesus a Jerusalém. Os demais não fazem essa narrativa. Eles só vão colocar o foco de Jesus em Jerusalém quando Jesus entra na semana em que ele é morto, né, na celebração da Páscoa. E além de colocar o foco no ministério na Judéia, João também coloca o foco nas relações individuais. Vai falar a respeito de Jesus com Natanael, Jesus com Nicodemos, Jesus com a mulher samaritana. Então, essa relação aqui que o Evangelho de João nos traz. Uma outra diferença que nós vamos analisar aqui nesse trecho de João é que os milagres eles têm um outro propósito também, diferente do propósito que é mostrado nos demais evangelhos. Então, os demais evangelhos, eles têm um objetivo de mostrar os sinais como obras daquilo que Jesus fez, né? Mostrando o que Jesus fez a respeito do seu poder. João, ele direciona os sinais para demonstrar aquilo que Jesus é, de fato, né? Mostrando aqui a natureza do Messias,
mostrando a sua filiação e a sua essência divina. Então, quando nós vemos os sinais demonstrados aqui no Evangelho de João, a ideia que João quer passar é exatamente essa. Não apenas aquilo que Jesus faz, não é aquilo que Jesus veio para fazer, mas aquilo que ele veio demonstrar quem, de fato, ele é. E aí as manifestações desses sinais acabam provocando ali oposição, por aqueles que viam os sinais. Nós vamos ver que Jesus vai, então, para Jerusalém, faz diversos sinais e maravilhas, depois volta para Galiléia, e como eles tinham ido, estavam num local, estava tendo uma festa em que todos os judeus iam para aquela região. Quando eles voltaram para suas terras, todos eles tinham conhecimento daquilo que Jesus tinha feito. E o texto bíblico na sequência vai mostrar que quando Jesus volta lá, ele é recebido pelas pessoas como alguém já notório, já começou a ficar famoso ali o seu nome. E nesse trecho aqui, nós vamos ter dois pontos que eu gostaria de falar também, que é a questão do casamento em Caná da Galileia, do primeiro milagre, e da purificação do templo, que João vai mostrar aqui. Mas daqui a pouquinho eu falo isso, do templo. Vamos lá para o primeiro milagre. Jesus transformou água em quê? Vinho. E o que é vinho? Uva. Suco de uva. Suco de uva fermentado. É o suco de uva fermentado. Exatamente. A pergunta que eu estou fazendo é pelo seguinte: algumas pessoas falam que era suco de uva sem álcool. Não era. Não tinha como ser. A narrativa deixa bem claro isso. Que eles já tinham bebido o vinho e de repente chega lá e falou, mas o bom vinho veio agora. Esse que é o bom. Esse aí é da safra boa. E, gente, não tem problema nenhum nisso. A questão do vinho para o judeu sempre foi uma questão cultural. É um dos elementos base da alimentação judaica. Além do trigo, do azeite, o vinho também. Tudo bem que o vinho daquela época era diferente. O processo de fermentação, o fato deles usarem misturado com água, para reduzir o teor alcoólico, isso tudo bem, você pode falar isso. Agora, que era vinho, era. As pessoas estavam lá se alegrando na festa. E o vinho tem esse simbolismo de alegria. Então, o primeiro ponto é esse, não tem problema nenhum com isso. Tá? É uma questão cultural, de fato, eles bebiam vinho realmente. A festa durava uma semana, e segundo o costume da festa do casamento, os noivos eles tinham que sustentar todas as pessoas que iam para lá, na festa. Então, lógico que as pessoas da comunidade ali ajudavam também, quando vinha alguém de fora, então para hospedar. Agora, a alimentação, a bebida, era tudo por conta da família dos noivos, para sustentar. E quando faltava alguma coisa, era uma vergonha muito grande para a família. E aí é que entra Maria, Maria vai lá e intercede. Por que Maria vai interceder? Por duas razões principais. Então, primeiro, provavelmente, as pessoas que estavam casando ali tinham alguma relação com a família de Jesus. Provavelmente por quê? Porque Maria ela se coloca numa posição de responsável ali também por aquilo que estava acontecendo, pela falta do vinho. Não que ela tivesse responsabilidade direta, mas que por fazer parte da família, a vergonha poderia recair ali sobre eles também. E segundo, porque ela sabia quem era Jesus também. De repente olha para Jesus e fala, ele pode fazer alguma coisa ele pode fazer. E aí ela vai lá e intercede para Jesus. Acabou o vinho. E aí ele responde, mulher, que tenho eu contigo?
É uma resposta mal educada? Também não, de jeito nenhum. Não é uma resposta mal educada. Essa expressão era perfeitamente comum para ser usada para uma mulher. Né? Chamar ela de mulher é que hoje parece que tem uma conotação meio difícil. Ô mulher, né? Mulher, que tenho eu contigo? Parece que você está sendo agressivo, né? Mas não é essa conotação na cultura daquela época, né? Na forma que ele se referiu. O que aconteceu ali foi o seguinte, então Maria chega para Jesus nesse sentido. A resposta de Jesus coloca, dá melhor a compreensão para Maria do seguinte, falou assim, olha, ele está agindo segundo a autoridade do Pai e não segundo a minha autoridade. Então o contexto do diálogo ali entre Maria e Jesus é exatamente esse. Jesus diz a Maria, fala assim, olha Maria, você é minha mãe, eu estou produzindo aqui em outras palavras, lógico, né? Jesus não falou isso, pode procurar que ele não falou. Você é minha mãe, eu te respeito, mas sobre mim está a autoridade do meu Pai. E conforme a vontade dele, vai ser feito dentro da hora que for da vontade dele. Então, essa é a mensagem que ocorre aqui dentro do texto. Então, primeiro, Maria, ela não se torna intercessora por causa disso, né? De jeito nenhum. Tanto que a sequência do texto mostra que ela não tinha autoridade nenhuma, né? Se ela tinha, ali foi demonstrado que ela já não tinha mais. E aí ele vai lá, ele vai lá não, é antes dele ir, né? Aí o que acontece? Maria, quando recebe essa palavra, qual é a resposta que ela tem? Falou, façam tudo o que ele mandar. Aí teve até um pastor que disse o seguinte, falou, nesse sentido nós somos marianos. Porque nós estamos seguindo o conselho de Maria. Faça tudo o que Jesus mandar, né? Por quê? Porque Maria percebeu, ela teve a compreensão. Quando Jesus fala, mulher, que tenho eu contigo, ela tem a compreensão daquilo. Ele está agindo segundo a autoridade do Pai, então façam tudo o que ele mandar. E aí é uma outra demonstração também, que provavelmente elas eram parentes próximos. E ali Maria já uma senhora, devia ter aproximadamente ali já seus 50 anos, se não 50 quase, né? Uma jovem senhora, diga-se de passagem, né? Eu acho que é muito jovem, né? 40 anos é muito novo. Né? Pelo menos eu acho, né? Não vai chamar 50 anos de velha, não fica Não, bom. então, é que eu já tenho mais, então para mim é jovem. Para mim é jovem. Quando eu tinha meus 18, meus 20, eu era velho. Agora não, agora é jovem. E aí Jesus, então, pede para pegar as talhas lá com água, né, e encher de água. O momento em que foi transformado em vinho, né, se foi na hora que eles estavam enchendo já de água, ia caindo, ia virando vinho, se foi no caminho, se foi na hora que o mestre Sala virou, né, para derramar ali, eles não falem, e é indiferente para a questão aqui. Porque Jesus, aqui esse primeiro milagre, inaugura então o seu ministério público. Eu já ouvi alguém falar assim, como que Jesus inaugurar o ministério público dele com uma festa de bebedeira? Mas isso é desconhecer o contexto cultural ali do que estava acontecendo. Simplesmente Jesus manifesta algo sobrenatural, sem estardalhaço nenhum, né? Ele não levanta as mãos para o céu, não fala, meu Deus e meu Pai, né? Não tem isso. Ele fala, vai lá, coloca água lá e leva para o mestre-sala. É isso que ele faz. E aí, na hora que o mestre-sala, que é a pessoa responsável por verificar a qualidade da comida e da bebida, ele toma e ele se surpreende com a qualidade ali daquele vinho que é colocado ali para as pessoas beberem. E um outro detalhe, né, que não era uma festa bebedeira. O vinho tinha acabado, gente, mas são 7 dias. São 7 dias de festa. Então não é assim que tomou tudo de uma vez. Né? Eles iam tomando durante a festa, durante a celebração. Então Jesus manifesta ali a sua glória, manifesta o seu poder através desse primeiro milagre que inaugura então o ministério público de Jesus.
Por que essa ênfase no ministério público? Porque, assim, biblicamente é o primeiro milagre. Tá? E não tem por que a gente ficar acreditando que ele fez alguma outra coisa antes. Tá? Porque a Bíblia fala que esse aqui é o primeiro milagre e ponto. Por que eu estou falando isso? Porque tem alguns textos que falam que Jesus, quando era criança, fez alguns milagres. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Que Jesus ressuscitou passarinho. Vocês nunca ouviram falar disso? Não? Nossa, tem até um filme que mostra isso. Jesus, quando criança, ele pega um passarinho morto assim na mão, aí ele pega assim, aí solta o passarinho sai voando. Né? Então tem alguns relatos, e isso é retirado de textos apócrifos. Tá? Tem textos apócrifos, como Evangelho de Nicodemos, Evangelho de Tomé, né? Tem alguns textos que falam a respeito de alguns milagres que Jesus teria feito quando era criança, durante a sua adolescência. Né? Mas, biblicamente, isso não se sustenta. Né? Biblicamente, o primeiro milagre foi aqui em Caná da Galileia. Então, Jesus chama ali os primeiros discípulos, ocorre o primeiro milagre em Caná da Galileia, né? O simbolismo da transformação da água em vinho, que nós já falamos em relação a isso, né? Que é simplesmente para demonstrar ali a glória de Deus, né? No meio ao casamento. A frase, mulher que tenho contigo, não é nenhum tipo de desrespeito com a sua mãe, né? Indicava apenas que ele não precisava da sua intervenção, que ele estava agora sob a autoridade do seu pai, ou seja, uma quebra de vínculo de dependência natural e o início de uma dependência sobrenatural, exclusivamente sobrenatural. Então, o momento de cuidar dos negócios do pai havia chegado. Né? Vocês lembram quando ele tinha 12 anos lá no templo? Ele meio que deu uma resposta parecida, né? Falou, vocês não sabem que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Falta de educação? Também não. Também não. José e Maria, naquele momento, compreenderam perfeitamente. Aliás, nesse ponto aqui, do milagre de Caná da Galileia, nós já não encontramos mais José, né? Provavelmente aqui José já tinha falecido. Ele não é mais citado, não é mais visto. José provavelmente faleceu ali quando Jesus tinha entre seus 12 e 30 anos, porque depois dos 12 não fala mais nada. Embora tenha alguns registros que ele tenha vivido durante o tempo, que Jesus tinha cerca de 25 anos quando José morre, mas são textos que não fazem parte da Bíblia, então não devem ser tratados como... Não é que não deve ser tratado como verdadeiro, deve ser utilizado para ficar estabelecendo doutrina, estabelecer certeza absoluta em relação a determinados fatos. Né? Muito bem. Sobre as bodas de Caná, vocês gostariam de falar alguma coisa, perguntar, fazer um comentário? Vocês sabem tudo, né? Não vai falar nada, né? Então, vamos lá. Primeiro, por que Jesus purifica o templo? Qual a razão de Jesus ter purificado o templo? Ninguém vai falar nada. Aí eu não sei. Fala assim, porque estava impuro. Sim, Né? pela lógica, sim. E essa pergunta ela está relacionada com uma outra pergunta aqui, que eu vou explicar elas juntas aqui para vocês. Né? Quantas vezes Jesus purifica o templo? Uma ou duas? Eu acho que uma. Porque é o seguinte, ó, Jesus,
expulsa os cambistas nessa ocasião aqui, ó, né? Mateus, Marcos e Lucas, Mateus 21, Marcos 11, Lucas 19. Vamos lá pegar o Lucas mesmo, né? Lucas 19, lê só um. Lucas 19 está escrito assim. No verso... Verso 45. Olha só, Jesus, depois de entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um convívio de salteadores. E essa narrativa é vista em Mateus, em Marcos e em Lucas, no mesmo momento. No momento depois que Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. E a sua entrada triunfal ocorre no final do ministério, no último ano, próximo do dia que ele foi crucificado, que ele foi preso e crucificado. Então, as três narrativas vão mostrar isso. Agora, quando a gente vai lá para João, onde é que João coloca a purificação do templo? Ele coloca no começo do Evangelho, coloca no capítulo 2, verso 13. Coloca no primeiro ano do ministério de Jesus. E o fato de colocar no começo, em si, a princípio, não quer dizer nada, porque pode ser que, nós já vimos que os evangelhos não têm intenção de serem cronológicos aqui, pode destoar. Só que o que acontece? A narrativa de João diz que, estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Essa é a primeira Páscoa. João vai citar outras duas Páscoas depois dessa. E aí, na sequência, a gente vai ver que Jesus vai purificar o templo, aí ele vem Nicodemo, visita Nicodemos, depois ele volta para Samaria. Né? Olha o verso 4. Quando Jesus soube que os fariseus, capítulo 4, verso 1, melhor. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais que discípulos, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Então, aqui nós temos claramente dois eventos distintos. Tá? E onde está essa... como é que a gente vai explicar por que ele faz isso duas vezes, então? Né? Primeiro, por que Jesus fez isso e por que ele faz isso duas vezes? Mas a resposta vem depois dos intervalos comerciais. Muito bem, pessoal, olha só. Acabei de mandar no grupo de vocês um estudo sobre isso que eu estou falando aqui, tá? Então, é o seguinte, vai ter pessoas que vão defender que Jesus fez isso uma vez só e que João coloca fora de ordem só isso. Mas não é o que parece. Pela narrativa, está muito difícil isso acontecer. O mais provável é que Jesus fez isso duas vezes mesmo. Tá? E tem uma explicação que eu achei muito interessante, que ela faz uma comparação lá de Levítico, capítulo 14, verso 33 e 53. Bom, eu mandei o estudo completinho para vocês, eu não vou falar do estudo completo, porque ele é bem detalhado, né, e precisaria abrir ele, estudar o texto com calma. Né, e depois vocês dão uma lida lá. Mas eu vou falar bem por cima. Levítico 14 vai falar do ritual de purificação da casa. Tá? O que acontece lá? No templo, as pessoas poderiam fazer ali o câmbio, né, porque vinham pessoas de outros lugares para trocar a moeda ali pela moeda do templo, isso era normal. Então, fazer câmbio, perfeitamente normal. Vender animais, também perfeitamente normal. Muita gente trazia dinheiro para não vir com o animal no meio do deserto, chegar lá tudo esfolado o bichinho, ele chegava lá, comprava na hora e ia oferecer. Né? Só que o que acontecia? Eles vendiam animais com defeito, eles cobravam juros, o que a lei proibia.
Então é por causa disso que Jesus faz a restauração do templo, a limpeza, a purificação do templo. E é por isso que o texto fala a respeito dessa de purificação. Porque a purificação, lá numa casa que era encontrada a lepra, também era feita em etapas. Então, o sacerdote entrava na casa e identificava. O que ele fazia? Fazia o ritual de purificação. Depois de um tempo, ele voltava para ver se não tinha nenhum sinal. Se tivesse o sinal ali da lepra, a casa era derrubada. Se tivesse sumido, ele declarava a casa pura, então. Então, Jesus faz isso no início e depois no último ano também do seu ministério. Então, pela narrativa, pela associação aqui com o ritual de purificação da casa, aqui em Levítico 14, nós vemos que essa foi a razão, para mostrar um simbolismo da casa de Israel sendo purificada, mas que, mesmo depois de um tempo, foi encontrada a lepra novamente ali, entre aspas, e aconteceu o que Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Então, tanto que nessa ocasião, Jesus pronuncia uma sentença ali, não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo derrubado. O que de fato acontece lá no ano 70, quando os romanos invadem ali e destroem tudo, E o texto que é citado aqui, João capítulo 2, verso 17, fazendo menção do Salmo 69, 9, o zelo da tua casa me consumirá. Bom, vou mostrar aqui agora um mapinha, apenas para a gente fazer ter uma ideia de como foi a trajetória de Jesus nesse primeiro ano, do ministério dele. Então, nós estamos aqui falando a respeito do primeiro ano. Na aula que vem, nas próximas 2 aulas, nós vamos falar a respeito do segundo ano de Jesus, que é o chamado ano da popularidade. Aqui é o ano da inauguração, depois nós vamos para o ano da popularidade. Então, nesse ano, qual que é o trajeto que Jesus faz? Então, primeiro, Jesus sai da Galileia, da região da Galileia aqui em cima, onde tem Nazaré, Tiberíades, Cafarnaum, e vai para Betânia, onde João batiza. Betânia fica nessa região aqui, nessa região da Judéia. Tem uma Betânia aqui também, que é a Betânia que fica no Monte das Oliveiras, Betânia e Betfagé, mas esse local que é citado nas Escrituras, ele fica nessa região aqui da Pérea, que é onde provavelmente Jesus foi batizado aqui nessa região. Daqui até aqui, mais ou menos, num local desses daqui. Então, o local onde hoje se tem lá que Jesus foi batizado, tem água limpinha, que as pessoas vão lá se batizar, é aqui, aqui em cima, perto do Mar da Galileia, bem na saída aqui. E aqui com certeza não foi, porque pela narrativa bíblica foi mais aqui ao sul, porque ele vai para o deserto onde João batizava, no Vale do Jordão, mais próximo do deserto da Judéia. Jesus volta para Galileia, então Jesus desce da Galileia, é batizado, volta para Galileia, aí tem os primeiros discípulos, o encontro com Natanael. Jesus vai para Caná da Galileia, aqui, fez o casamento, onde é inaugurado o ministério público de Jesus. Na sequência, ele vai para Cafarnaum, com a sua família, local onde ele concentra, então, o seu ministério. E aí Jesus vai para Jerusalém, por ocasião dessa primeira Páscoa aqui que João vai narrar. Jesus vai para Jerusalém para a celebração da Páscoa, onde se encontra aqui com Nicodemos. E na sequência, Jesus volta para Galileia, passando por Samaria. Então, essa é a trajetória do primeiro ano aqui de Jesus. Jesus sai daqui, vem batizado, volta para Galileia, Caná, Cafarnaum, Jerusalém, Samaria. E aí diz que o texto que ele volta, então, para
para Galiléia nesse período. Isso está descrito no capítulo 4, verso 43. Então, o capítulo 4 vai falar da mulher samaritana, que é a passagem de Jesus na volta ali para Galiléia. E o verso 43 fala, ao passar 2 dias, Jesus saiu dali e foi para Galiléia. Então, ele volta ali para Galiléia. Na sequência, no capítulo 5, ele vai falar novamente que Jesus vai para Jerusalém novamente. Aí a segunda ida de Jesus para Jerusalém, que faz parte do segundo ano ali do seu ministério, chamado também ano da popularidade. Então, a sequência é essa daqui, ó. Preparação para o ministério, né, na Galiléia e na Pérea, quando Jesus vai batizado e faz o seu primeiro milagre. Primeira ida a Jerusalém por ocasião da Páscoa, e volta, por passagem por Samaria, e volta para Galiléia, onde ali ele concentra o seu ministério, né? Então aqui, principalmente na cidade de Cafarnaum, se concentram os milagres e ensinamentos do Senhor Jesus. Página 61. Página 61. Olha só. Bom, antes de a gente fazer isso, né? Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui, né? Não esqueçam de fazer essa leitura complementar que está na página 58, não, tá? Acho interessante aqui a colocação, né? Vocês façam a leitura aí desse texto, se vocês não fizeram ainda. Bom, essa autoatividade, ela faz uma relação entre o encontro que Jesus teve com Nicodemos e o encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, né? Os capítulos 3 e 4 do Evangelho de João. Então, nós vamos analisar lá dentro do Evangelho de João para achar. Vocês encontram no livro a resposta para isso daí? Sim, encontro, mas eu acho muito mais fácil encontrar aqui na Bíblia do que se procurar lá no livro. Como Jesus se apresenta para Nicodemos? Olha lá, capítulo 3, verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Então, Jesus se apresenta para Nicodemos como o Filho do Homem, aquele que era o Messias esperado ali por Israel. Afinal de contas, Jesus estava falando com um judeu. O que Jesus oferece? O que o judeu espera? O judeu espera o reino de Deus, ele está aguardando o reino de Deus. Exatamente o verso 3, Jesus respondeu, em verdade, digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o que a pessoa precisa fazer, então, para alcançar isso que Jesus oferece? Versos 7 e 8. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, aquele que é nascido do Espírito, é o que a pessoa precisa fazer, né? Precisa nascer de novo. Né? E qual é a verdade espiritual ensinada? Né? Então, aqui ele se coloca como Messias, oferece o reino de Deus, e a exigência que se faz para alcançar o reino de Deus é nascer de novo. Então, essa nova vida somente é alcançada a partir do momento que nós cremos no Filho de Deus, que veio para estabelecer o reino. Verso de número 12. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Então, a verdade ensinada nós precisamos crer em Jesus, né,
para que nós alcancemos, então, essa nova vida, né? O novo nascimento se dá por meio do recebimento de Jesus como o Filho de Deus. No capítulo 4, ele vai falar a respeito do encontro com a mulher samaritana, verso 26. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. Aqui, por que Jesus se apresenta dessa forma? Porque os samaritanos também aguardavam a vinda do Messias. Afinal de contas, eles tinham uma divergência lá em relação à crença, né? Tinham algumas divergências, mas eles também aguardavam o Messias. A palavra que os samaritanos criam é a mesma palavra que os judeus criam. A promessa do Messias é a mesma. Então Jesus se apresenta e fala, eu sou o Messias, né? O que Jesus oferece para a mulher? Verso 10. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Então Jesus oferece uma água viva para ela. O que é isso? É uma água que ela vai beber e jamais terá sede novamente. E o que ela precisa fazer então, né, para ter acesso à água viva? Isso está lá no verso 13 e 14, que é simplesmente beber da água. Verso 13 e 14. Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, olha só, para Nicodemos, Jesus oferece o reino de Deus. Para Samaritano, Jesus oferece a vida eterna. Né? A vida eterna. E qual é a verdade ensinada aqui? O próprio verso 14 fala, a sede para a vida eterna somente é saciada por meio de Jesus. Então, nós saciamos a nossa sede, nós alcançamos a vida eterna quando nós nos saciamos da água da vida que é Jesus. A partir do momento que pelo Messias nós temos acesso à água da vida, o Espírito Santo vem e faz morada em nós, e aí ele é a água que flui para a vida eterna no nosso interior. Aí tem um último ponto só aqui que precisa ser analisado, né? Que é o seguinte, como os ensinamentos sobre a água da vida e do novo nascimento, eles se relacionam? Qual é a relação que a conversa que Jesus tem com Nicodemos tem com a conversa que Jesus teve com a mulher samaritana? E qual é essa relação? E essa relação é o seguinte, o novo nascimento só é possível se o Espírito Santo fluir em nosso interior por meio da obra redentora de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, é o Messias prometido, que nos oferece a água da vida e acesso à vida eterna, acesso ao reino de Deus. Mas para se alcançar o reino de Deus, para se alcançar a vida eterna, é necessário que nós bebamos dessa água. E a partir do momento que nós bebemos da água que é Jesus, o Espírito flui no nosso interior e testifica em nós que somos filhos de Deus, gerando em nós, então, uma nova criatura, uma nova natureza. Então, a obra redentora de Jesus é o ponto de partida para que o Espírito flua no nosso interior e nós nos tornemos, então, novas criaturas. E a partir daí nós temos acesso, então, à água da vida, à vida eterna, melhor dizendo, e acesso ao reino de Deus. Olha só que canjo. Olha que professor bonzinho. Fala se vocês não têm um professor bonzinho. Não é? Você tem que concordar, né? Nessa altura do campeonato, vai fazer o quê, não? Bom, gente, é o seguinte... Deixa eu... Por que será que eu não consigo abrir o microfone de vocês, não? Apareceu aqui para mim. Apareceu para aceitar. Ah, vocês têm que aceitar. Uhum. Ah, eu não sabia dessa, não. Ué, isso é novo pra mim. Não estou mandando mais nada aqui mesmo. Já não mandava, né, agora?
Sobre o que nós conversamos hoje, tudo bem, gente? Tranquilo? Do bom. Beleza. Na semana que vem, então, nós vamos falar a respeito do ano da popularidade. Eu vou mandar para vocês depois a gravação, se vocês quiserem rever, ou para aqueles que não puderam participar, né? Eu acho que a Silmara, o Lucas parou, né? Uhum. E a Tati, né? A Tati e a Silmara estão participando das aulas? Não, a Silmara não falou que ia parar, a Silmara falou que ia tentar. Agora, a Tati e o Lucas parece que desistiram. Ah, é? A Tati também? A Tati eu não sabia. Sim, eu fiquei sabendo porque eu conversei com eu fui fazer a prova essa semana e eu estava conversando com eles lá, parece que eles desistiram. Agora, a Entendi. Silmara não, a Silmara falou comigo que ela só não estava fazendo porque ela está com os problemas e ela não está conseguindo fazer. Entendi. Tá certo. Bom, enfim, vai ficar disponível lá. E aí, só lembrando, eu reforcei lá no grupo, mas esse estudo é um estudo que é uma das explicações pelo fato de constarem nos evangelhos 2 vezes em que Jesus purifica o templo, tá? Uma das explicações. Particularmente, eu acho que até hoje é a melhor explicação que eu vi. Mas, é uma opinião. Aqui tem coisas na Bíblia que às vezes é difícil de você bater o martelo, né? Mas eu acho que é uma boa explicação, faz muito sentido e está de acordo com a narrativa, né? Do texto. Tudo bem? Então vamos fazer uma oração para a gente encerrar a nossa aula. Amado Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez. Louvamos ao teu nome e pedimos ao Senhor que nos proteja, que nos guie todos os dias debaixo da tua bênção, da tua direção. Senhor, abençoa cada um dos alunos, esses que estão aqui acompanhando a aula, aqueles que não puderam também. O Senhor possa abençoar ricamente, onde quer que estejam, meu Deus. E que essa fase que acabe logo, que nós possamos voltar a nos reunir e que esses nossos irmãos que não puderam acompanhar mais, que possam voltar quanto antes. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos para a honra e glória do teu nome. Amém. Gente, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Fiquem todos na paz. E até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Amém. 1, 2, 3. 1, 2, 3, bem fortão.